se a humanidade passasse 12 anos no espaço, passando fome, vendo gente morrer, só para descobrir que o novo lar é uma prisão sem saída? Hoje eu quero falar com você sobre Coriolis. E a gente já fez uns outros vídeos aqui no canal sobre esse sistema que é fantástico. É um sistema espacial. Mas eu quero falar sobre o Horizonte Perdido. Quero comentar sobre a história do cenário e explicar para você melhor. O livro tem tudo bem explicadinho, mas eu quero aqui fazer um resumo para você não precisar ler aquilo tudo e ficar aí ciente, né? Entender melhor como que se comporta esse universo de Coriolis. Porque esse cenário ele é brutal. Uma expedição que deu errado e tem uma força alienígena aí de arrepiar. A história dessa civilização começa há mais de 200 anos, quando uma frota toda improvisada saiu do Velho Horizonte, que tinha sido destruído pela guerra. Tinha filósofo, soldado, ladrão, professor, criminoso, várias pessoas de facções diferentes, culturas diferentes. Só que o desespero por uma busca aí de uma vida melhor meio que uniu todo mundo. A guerra que estava acontecendo no Velho Horizonte fez todo mundo se reunir e sair em busca de uma nova expedição. Então eles seguiram em busca de um sinal fraco, que, segundo as lendas, vinha da nave arca perdida chamada Nadir. E essa jornada suicida durou cerca de 12 anos. Ela ficou conhecida como a Longa Travessia. E no fim disso, meio que teve um milagre. Eles esbarraram num fenômeno que arremessou as naves deles direto para um destino que eles não imaginavam. E esse foi o primeiro contato da sociedade com a chamada fluxovia. Mas calma que já já a gente fala dela. A humanidade não teria sobrevivido se não fossem pelos 3 capitães, que hoje são os maiores ícones do povo de Coriolis. Adjárvio, o sábio, nome bem difícil, desculpa se eu falei errado aí, mas esse foi o responsável que traçou a rota, no meio do vazio, que eles seguiram nessa expedição. Corda, a corajosa. Ela sacrificou sua vida e a nave para guiar os outros pela chuva de pedras. E por fim, Yarkave, a gentil, ela que resgatou os sobreviventes. E a importância desses 3 capitães é tão grande que eles viraram nomes de constelações. E a expressão as bênçãos dos 3 virou uma expressão comum no dia a dia do povo. No 12º ano dessa viagem, dessa expedição, fugindo aí do Velho Horizonte, eles chegaram ao sistema chamado Jumu'á. Mas adivinha só, não tinha vida, não tinha ninguém habitando lá, era só gelo e minerais. E até encontraram um portal estelar por lá, o Arakvarat, mas ele estava adormecido há muito tempo. E aí que um físico profeta chamado Yohana falou uma frase que ficou bem famosa aí no universo de Coriolis. Este é um horizonte perdido, desprovido de vida, esperança ou futuro. E aí o nome pegou, esse profeta falou de horizonte perdido, então surgiu esse nome. No meio do caos, 12 anos de expedição, pessoal fugindo da guerra, encontraram em Jumu'á um lugar que eles tinham alguma esperança, mas com essa frase, né, depois de ter visto um lugar sem vida, sem nada, sem portais que poderiam ajudar, virou então o Horizonte Perdido. Então, o pessoal que já estava nessa expedição há mais de uma década fizeram o que eles podiam, né? Eles começaram a montar base num asteroide que com o tempo foi se tornando a Cidade-Nave. Ela foi toda feita de pedra e casco de naves. Só que a paz disso não durou. Facções antigas começaram a brigar por controle. Isso tudo foi numa época sangrenta chamada O Conflito. E esse conflito terminou com a destruição da nave-mãe Camarinte. Então as facções antigas foram banidas e as guildas começaram a surgir. Então eles estavam lá no sistema de Jumu'á. Como que eles saíram daquele lugar que não tinha vida? Nessa época tinha um algebrista que ficava observando o comportamento de asteroides, estrelas e cometas viajando rápido demais. E aí ele descobriu a fluxovia, que é uma forma de atalho pelo espaço.
Então você não precisaria mais de um portal para se locomover. Pela fluxovia ou rio de estrelas, isso seria possível. Mas nada é tão simples, né? A fluxovia é muito volátil. Ela destruía naves comuns. Então, um engenheiro, depois de observar isso tudo, construiu a Gran Nave. A Grande Jumoá surgiu no ano 99. E as Gran Naves são naves gigantescas e muito caras, que são financiadas por consórcios das guildas. E aí, com as descobertas das Gran Naves e das fluxovias, surgiram as grandes expedições. E tem 4 histórias que fizeram muito sucesso e eu vou comentar brevemente aqui sobre esse histórico. Houve a Expedição Hammurabi, que aconteceu no ano 123 e foi uma tragédia pura. A nave simplesmente desapareceu com a tripulação inteira. A Expedição Ordana, ela foi um sucesso. Já a Zenóbia, ela era a nave mais bonita de que todos comentam. Mas ela era muito polêmica porque as rotas eram imprevisíveis. E por fim, o mistério mais assustador de todos, que foi a segunda viagem da Grande Jumoá. A nave sumiu em 125, e muito tempo depois, no ano de 182, capturaram um sinal dessa nave que tinha sido desaparecida. E esse sinal captou uma mensagem que dizia: "O que um dia já foi, já não o é. Encontramos Deus, perdoai-nos." Arrepiante, né? E meio que incompreensível o que aconteceu. E aí, conforme foram explorando, o pessoal de Coriolis, de Jumuá, começou a perceber que eles não eram as únicas pessoas dali, que já tinha havido uma outra civilização que morou naquele lugar. E um erudito batizou esse povo de Os Construtores. Eles construíam muitas ruínas, eles faziam construções colossais. E aí dividiram eras desses construtores. Houve a Era Inicial, a Era Média e a Era Tardia. E para entender todas essas ruínas construídas pelos construtores, foi preciso traduzir a língua deles, os chamados glifos. E houve um grande avanço nesse processo todo de tradução, quando um algebrista ele conseguiu ativar um dispositivo chamado Essental, que era um artefato que projetava hologramas, e aí isso permitia a tradução dos textos. Só que falando das ruínas, elas são bem perigosas. Tem as estruturas que são construídas na superfície, como o Templo do Amanhã, que é uma estrutura de 800 metros de altura, uma torre enorme. Mas ela tem um campo de força que qualquer pessoa que entra nela envelhece rapidamente. Tem os jardins, que são ruínas cobertas por uma flora diferente. E o Jardim Vermelho é o mais famoso. As ruínas rasas são as subterrâneas e as arcas profundas são as mais raras e inacessíveis. Elas são protegidas por segurança máxima. A primeira descoberta que teve foi uma tumba, mas os exploradores que foram até lá meio que desapareceram. Só que antes de sumir mesmo, eles mandaram mensagens enlouquecidas. E depois disso, ninguém mais teve coragem de entrar lá. Mas por que é tão difícil de explorar essas ruínas? Isso por conta da mácula. A mácula, ela é uma praga. Ela está presente nas ruínas e deixa as pessoas loucas. A mácula, ela possui 4 estágios. Tem a floração, que ela está presente em plantas orgânicas. A geada, que serve como uma primeira demonstração de perigo. Tem o pó, que são esporos de mácula caindo pelo ar. E o gelo, que é a fase final. A mácula, nesse formato, já altera completamente o que está ao redor. E se você fica exposto à mácula por muito tempo, a sua mente quebra. Os médicos chamam isso de estágio final de PSP, perdido nos salões pálidos. Porque os salões pálidos são uma dimensão sombria, não tem luz. E é o lugar onde os exploradores infectados dizem ficar presos para sempre, perdidos no espaço e no tempo. E finalizando o capítulo do Horizonte Perdido, nós temos os artefatos deixados pelos construtores. Lembra aí os construtores? O povo que vivia em Jumuá antes mesmo do pessoal do Velho Horizonte chegar. Os que construíram as ruínas. Existem artefatos maiores que são fonte de muito poder. Apenas as guildas podem possuir e manuseá-los. Os artefatos menores já são mais comuns. Eles podem ser do tipo de fragmentos, artes, ou até máquinas, que são o tipo mais perigoso. Por exemplo, a pedra serpentina de Sirra, ela pode mudar de forma e ela causa pesadelos terríveis no humano que a tocar. Já a loucura de Mahander, ela é uma esfera de energia que custou a vida do explorador que a tocou.
E ó, acho que passei um geralzão aí sobre o universo perdido de Coriolis, sobre um resumão aí do cenário de Coriolis, o Horizonte Perdido, que é um sistema incrível. Se você curtiu esse vídeo, já manda pro seu amigo que curte também Coriolis. E se você ainda não conhece Coriolis, dá uma olhada que esse sistema é muito incrível. Já chama seus amigos aí para jogar. E se forem jogar, manda esse vídeo, é um vídeo curtinho, que explica um pouco sobre o universo de Coriolis. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem mais algum conteúdo sobre esse sistema. E um beijo da dupla!